especificamente como que eles podem ajudar em doenças crônicas, como diabetes, pressão alta, obesidade. Para isso eu conto com a super presença da consultora de bem-estar e bióloga Patrícia Pereira. Boa tarde, Paty, minha linda, tudo bem com você? Tudo bem, Paty, boa tarde, tudo ótimo, excelente, ainda mais nesse ambiente lindo, né? Tu viu, mulher, a gente tá de casa nova. Lindíssimo, parabéns. Muito obrigada, viu? Para receber bem os nossos convidados, né? Receber bem todo mundo que vem por aqui. Bom, vamos começar então falando, Paty, sobre os óleos essenciais e o diabetes, né? Porque o diabetes, gente, é uma doença que ela é caracterizada pelo aumento dos níveis de açúcar no sangue, o que pode provocar ali vários danos em vários órgãos se não for tratado. Agora me conta, quais são os óleos que eles podem auxiliar, então, nesse tratamento ou nessa prevenção? Então, Paty, nós temos vários esquemas que a gente pode estar fazendo para esse auxílio. A diabetes, ela é uma doença do nosso metabolismo, né? Então, a ausência ou ali a disfunção do pâncreas, a questão da redução da insulina causa isso. Isso pode ser causado fatores diversos. N motivos, inclusive até hormonais. Então, um hormônio sempre vai influenciar no outro. E nós temos vários esquemas, como eu te falei, eu trouxe 2 para hoje, tá? Então, o óleo de gerânio é um óleo excelente que vai ser utilizado 30 minutos antes das refeições. Quando se trata de diabetes, a gente vai usar de uma forma um pouquinho diferente do que eu tenho trazido aqui nos outros programas. Então, você usa 30 minutos antes das refeições o gerânio, que é para preparar o órgão, o pâncreas. Certo. Então, ele vai agir diretamente no pâncreas. Durante a refeição, você pode estar utilizando o óleo de canela e o óleo de funcho, erva doce, né? Conhecido aí por muitos. Esses óleos, eles vão estar auxiliando na questão do açúcar que a gente está ingerindo. Então, olha só, primeiro eu preparo o órgão, depois eu vou ajudar o meu corpo com o alimento que eu estou ingerindo e depois que eu terminei a minha refeição, entre uma refeição ou outra, eu posso estar usando a pimenta preta, porque ela vai acelerar o meu metabolismo. Então, vai ajudar a eliminar o que eu consumir em excesso. Ou, às vezes, não é nem a questão do excesso, é o próprio órgão que não está produzindo insulina o suficiente. Entendi. Quando você fala utilizar, de que forma que vai ser utilizado esse óleo, então? Os óleos essenciais, eles são utilizados de 3 formas. Usado aromático, pode ser na palma da mão, ou uso com um difusor. Você pode utilizar ele de forma tópica e pode utilizar na forma interna, ingerindo os óleos. Para a questão sistêmica, a gente sugere a ingestão, o uso oral, né? Fazendo a ingestão. Mas é importante lembrar que não são todos os óleos essenciais que têm a liberação da Anvisa e Covisa. Então, é importante que a pessoa que está buscando uma regulação se atente a isso, tá? Aí, quando você vai fazer a ingestão, é na colherinha mesmo? Pode ser numa colherinha com um pouquinho de água, pode ser até numa cápsula vegetal vazia que pinga dentro e faz a ingestão, ou sublingual também, se a pessoa tiver se for o paladar muito, eu mesmo não consigo, né, mas eu uso muito, mas na sublingual para mim não dá, porque a gente é único, né, Paty? Então, cada um se suportar ali, ok, pode, né, utilizar. A dosagem também, tá, recomendada de 2 a 5 gotas por dia, não mais do que isso. E quando a gente fala, por exemplo, de obesidade, o que a gente pode trabalhar com os óleos essenciais? Então, a obesidade, né, é importante a gente pensar. Obesidade é o excesso, né, da gordura que está em volta dos nossos órgãos. Coração, pâncreas, fígado. O nosso corpo, ele é inteligente, ele é um poupador de energia. Então, por exemplo, se eu vou me alimentar com alimentos ricos em açúcar, o açúcar, ele é uma molécula mais fácil de ser eliminada pelo corpo. Então, para eu ter energia, eu vou quebrar primeiro a molécula do açúcar. Demora mais ou menos 25 horas. Já uma molécula de gordura, ela demora mais ou menos 36 horas. Nossa. Como o nosso cérebro quer poupar energia, é lógico que ele vai escolher o açúcar. Então, o que acontece com a gordura? Fica ali. Fica ali, armazenada, né? Então, a obesidade, ela é uma doença crônica que afeta muito, né, uma fatia grande da população que precisa ser cuidada.
O estilo de vida, ele é importante, mas aí nós temos alguns óleos que são termogênicos, tá? Óleos essenciais como, por exemplo, o gengibre, tá? A própria hortelã, que é muito conhecida, né? Quando a gente fala de óleos essenciais, os primeiros, lavanda e hortelã. Sim. Né? Então, eles vão estar auxiliando e nós temos alguns mix de óleos essenciais que compõem todos esses óleos, hortelã, gengibre, o limão e a toranja, que ela tem uma quantidade maior de limoneno, que potencializa a queima da gordura. Olha que legal. Olha então, só. vai lá e avisa, ó, gordura, vamos sair da Sai célula? daí. Sai daí. Então, é uma limpeza celular que ele faz. Esse mix de óleos essenciais, ele pode estar contribuindo, tendo um resultado mais rápido na questão da obesidade. Além da fibra, além do colágeno também, que vai estar auxiliando. Porque às vezes a pessoa ela perde muito peso, aí fica flácido. Sim. Né? Então, é importante a gente suplementar. E esse uso também, da mesma forma como a gente falou ali do diabetes, também pode ser das 3 formas que você relatou pra gente. Das 3 formas. Sendo que a via, como é sistêmico, a gente oral. Sugere a via oral. Mas, mais uma vez, atenção, Atenção. que não são todos os óleos essenciais que você pode ingerir. Então, pesquisa antes de adquirir. Ou contate um consultor de bem-estar. Isso, pronto. Né? Daí tá ali, tá tudo certo. Me conta uma coisa agora sobre pressão alta. Cada vez mais as pessoas falam, chega numa certa idade, tem pressão alta. Vai aferir a pressão tá alta. Essa questão da pressão alta também tem sido algo que está acometendo muito as pessoas, né, Patrícia? Isso, muito mesmo, tá? Até porque um fator que interfere bastante na pressão alta é o estresse. Né? Então, os níveis de estresse, assim, realmente fazem com que... O que é a pressão alta? Pressão. Então, é a força que o sangue, ele entra ou ele vai para as nossas artérias. Então, se essa força for muito intensa, e se a artéria tiver também um pouco... Então, essas doenças, aquelas meio que caminham juntas, tá? Essas 3 que a gente está falando aqui. Diabetes, obesidade, pressão alta, né? Então, se a artéria ela não estiver livre, ela vai com muita pressão e a artéria está obstruída. O que acontece? Pode causar um AVC, um aneurisma, né? Pode ter aí, desencadear outras situações. E aí, na questão da pressão alta, então, o controle do estresse é fundamental. Aí nós podemos utilizar a lavanda, podemos utilizar o Serenity, que é um mix de óleos, o Adaptive, podemos utilizar no difusor para dormir, porque é muito importante que a gente tenha um sono de qualidade, né? Já falamos sobre o sono. Então, aqui você vai poder estar utilizando mais também a via aromática, tá? E para o controle em si da pressão dessa força, que vai deixar um pouco mais relaxado, né? Vai trazer um relax, digamos assim, para esse sangue não ir com tanta força, a gente pode estar utilizando o ylang-ylang, a manjerona. Eu lembro, Paty, quando eu era pequena, né? Eu lembro da minha mãe contando que a minha nona falava, dá chazinho de manjerona para acalmar. Gente, super funciona. Se acalma o bebê, acalma a gente também. Então, bora usufruir dessa farmácia natural que Deus deixou para nós, né? E assim, das 3 formas ali para esse consumo, digamos assim, dos óleos essenciais, a pessoa pode mesclar. Ela pode, por exemplo, pela manhã, pingar nas mãos, fazer a respiração, próximo ali do horário do almoço, talvez fazer a ingestão, antes de dormir, talvez passar na sola do pé, ou em alguma outra área do corpo, mais ou menos. Tô bem, Nossa, né? você tá craque, Sabe quem é minha consultora? Tô gostando de Você conhece minha consultora? Olha, tá bem assistida. Tá vendo só? E é por aí, né? Isso mesmo, é por aí, Paty. O convite dos óleos essenciais é o convite ao autocuidado. Né? Em meio a tantas atividades que nós temos, a tantas coisas que nós fazemos, a gente olhar primeiro para nós. Como nós estamos ensinando para os nossos filhos. Qual é a pessoa mais importante da sua vida, Paty? Primeiro eu, depois a minha família. Exatamente. Primeiro eu, né? Primeiro eu olhar, fazer comigo, para que eu tenha condições, sanidade, para poder cuidar dos demais, né? Então, começa em mim. Então, a rotina com os óleos essenciais é, em primeiro lugar, o convite ao autocuidado. Que maravilha. Paty, minha linda, passa o seu Instagram, o pessoal te seguir também nas redes sociais. Ótimo, gratidão. Meu Instagram é @pereirapatricia10 e serão todos muito bem-vindos. E eu quero agradecer aqui, Paty, mais uma vez. É uma satisfação estar aqui com vocês e poder contribuir, né, com as questões de informações com os óleos essenciais. Imagina, é sempre um prazer te receber aqui, minha linda. Excelente semana e até a próxima. Obrigada para você também, Paty. Isso aí, gente. Vamos seguindo agora, que é hora de